Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima e a gente vai ter um bate-papo muito legal, assim, até um pouco nostálgico, né, Vitinho? Nostálgico, cara, né? Nosso parceiraço, grande amigo, Gabriel Rangel. Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um privilégio ter você com a gente aqui. Gabriel, ele tem terapia intensiva pelo FPR, um gênio. Mas, cara, a gente não tem como, Vitinho, ser diferente, né, Biel? Se apresenta pra gente, cara. Quem é Gabriel Rangel? Caraca, você se pegou pesado. Pesado, Gabriel Rangel por Gabriel Rangel. Marília Gabriel. Autobiografia. Exato. Cara, na verdade, eu vou falar com muito orgulho que eu fui um dos primeiros a participar do Emergencast. Acho que esse é uma coisa que tá no meu currículo. E eu tô, assim, de verdade emocionado aí, feliz pra caramba de estar aqui com vocês. Feliz porque, primeiro, o Cleiton tá aqui atrás das câmeras também. E eu vi vocês... Histórico. No começo lá. E, principalmente, vocês foram muito inspiração pra gente, né? Da MD Ensino, enfim, pros projetos que a gente tem. E, cara, há algum tempo eu queria que vocês voltassem com o Emergencast mais assíduo e foi muito feliz. E quando vocês voltaram, tava demorando me convidar, eu tava meio chateado. Chateado, mas já veio. A hora chegou, né? A hora chegou. Pô, os caras uma honra te receber aqui, Gabriel. Eu tô muito feliz mesmo. Cara, privilégio nosso. E aí, assim, hoje um papo muito interessante, porque a nossa ideia é porque a gente tem passado por uma cena, né, um cenário nacional em relação à medicina, que vem trazendo talvez um pouco de arrepio aí para quem tá se formando ou quem vai entrar. E aí, assim, o médico do futuro, o que ele espera desse mercado de trabalho, que está cada vez mais obscuro, talvez um pouco mais... Confuso. Mais confuso. Competitivo. E aí, Biel, a pergunta que fica na nossa cabeça assim, em relação a essa abertura dessas escolas de medicina, isso, o que você acha, assim? Isso, a gente tem que ter medo em relação a isso? Cara, assim, eu acho que imagino que talvez as minhas respostas, elas não vão ser tão ortodoxas quanto eu tenho escutado por aí. Eu acho que a abertura de novas faculdades de medicina, partindo desse primeiro tópico, ele não é um problema. Eu não considero ser um problema a abertura de nova faculdade de medicina de uma maneira geral. Por quê? Porque o nosso país é muito grande e ele ainda por mais que as coisas estejam... mas tem muito médico por população. Mas quando você olha a população brasileira como um todo, existe ainda muito espaço para bons médicos. Para médico, na verdade. Depois eu falo sobre a questão dos bons médicos, eu acho. O que me preocupa muito, e isso sim tem me preocupado demais, eu acho que vocês vão concordar comigo, é a qualidade da abertura das faculdades. Eu volto a dizer, para mim abrir faculdade não é o que a gente está olhando. Por que eu quero destacar isso? Porque a gente está olhando para a ótica errada, está dando foco assim, não pode abrir mais faculdade. Talvez conseguir parar isso vai ser muito difícil, tem muito lobby, tem muita coisa. Então, uma vez que a gente não consegue parar, e que talvez elas até sejam necessárias, o que a gente tem que se preocupar é com a qualidade das faculdades que estão abrindo e a qualidade, consequentemente, dos médicos que estão caindo no mercado. Isso, para mim, me causa muito mais medo e é uma preocupação real do que um número específico de faculdades que estão abrindo. Assim. Claro que quando a gente olha na nossa região, uma região pequena, a gente está falando do Espírito Santo, um estado pequeno, você ter, sei lá, quase 2.000 vagas de faculdade de medicina, é meio assustador. Nós temos uma das maiores concentrações de médico por habitante do Brasil. Exato. Isso nacional. Isso assusta. E mundo também. Santo. E do mundo, né? E mundo no Espírito Santo, exatamente. Exato. Isso me assusta, de fato, Sim. porque eu acho que talvez aqui está desproporcional. Porque, no fim das contas, a gente tem que distribuir melhor e não estamos distribuindo. Então, esse é um outro ponto, outro tópico que a gente tem que discutir. Não é o número de faculdades, é onde elas estão abrindo e a qualidade delas. Acho que isso, para mim, me causa muita preocupação. Mas uma coisa que vem, eu acho que em paralelo a isso também, a gente tem a abertura dessas inúmeras vagas de curso, só que eu não tenho a abertura de mais residências médicas. E aí, como é que fica essa questão pro jovem médico? Legal. Fica difícil, complica mais um pouquinho? O que você tem para falar sobre essa temática? Isso talvez qualifica também esses pós-residência. Então, a gente tem esses pacientes, esses caras que são especialistas agora pós-residência. Então, isso dá uma filtrada em relação à qualidade que ele era antes e depois, os médicos que não têm residência. Assim, que dá uma filtrada, eu acho que dá. Acho que acaba sendo um funil, né? Você tem um funil grande e o funil de qualificação, que é a residência, ele tem uma entrada muito menor. O problema, na minha opinião, é que, de qualquer maneira, esses médicos que não vão para residência, porque não tem espaço para residência, eles vão estar no mercado trabalhando de alguma maneira. Pode ser que estejam trabalhando por valores menores, pode ser que estejam trabalhando nos confins do Brasil, mas eles vão estar trabalhando de alguma maneira, a maioria deles.
E é, de novo, um problema, né? Você está formando muita gente talvez desqualificada, e não está dando possibilidade dele se qualificar. Então, nesse aspecto, no primeiro ponto, na minha opinião, lá em Portugal, só para trazer um exemplo, lá em Portugal, fiquei um tempo lá, né? E lá, assim, só abre uma vaga de faculdade quando você abre uma vaga de residência. 100% dos médicos que se formam lá, eles vão para alguma residência. Eles têm tipo não sei se é Enari, sei lá, que todo mundo passa e você vai qualificando e você vai escolhendo. Você tem a opção de não... por exemplo, eu queria passar para cardiologia e fiquei numa qualificação que eu só consigo passar para, sei lá, infectologia. Nada contra os infectos. E aí você fala, não quero. Entende? Daí, nisso eu não quero, eu posso não atuar como médico. Você até pode atuar, mas o mercado não te aceita como médico, praticamente. A não ser que você vá para um lugar muito rural para atender muito, mas na maioria dos casos não te aceitam como médico. Porque você não é especialista em nada, você não é qualificado em nada. Então, só que no Brasil a gente não... Há quantos anos-luz nós estamos de distância disso? Exato, né? A gente não vai chegar nessa conta, não vai chegar nunca. Então, eu acho que a residência é uma qualificação, concluindo aí minha linha, a residência é uma qualificação. A gente tem um problema muito sério, que é não vai ter vaga para todo mundo que se forma, mesmo para pessoas boas que se formam, e a gente chega num ponto que essas pessoas vão ter que cair no mercado, e aí a gente entra num ciclo que é um ciclo complexo, assim, de o que você faz. Talvez até tenha uma pergunta assim, mas o que você faz? Se você não faz residência, como que você vai trabalhar, como que você vai atuar? Na minha opinião, deveria. Se você abre uma vaga de faculdade, deveria abrir uma vaga de residência da mesma questão qualificatória que eu falei da faculdade. Não é só abrir vaga também e deixar o residente lá tocando o serviço sozinho. Sabe o que é interessante, Gabriel? Vê se faz sentido pra você achar dessa forma também. Eu acho que como a gente tem um poder socioeconômico bem baixo no Brasil, então eu acredito que a população em si... Ela tem esse déficit em relação a esse conhecimento um pouco básico médico. Então, a necessidade da população brasileira em procurar o médico é muito maior do que a necessidade que tem, por exemplo, um português, né, em Portugal, para chegar lá e querer, né, necessitar de um médico. Por exemplo, aqui, um cara com febre em casa, ele vai para o médico e está com febre. Então, ele não tem essa facilidade de pensar, eu posso usar o dipirona, um paracetamol, por exemplo, para sanar. Então, acho que essa procura também tem essa demanda, né, que se... Sim. Justo. Justo, né? A gente é mal instruído para muita coisa, inclusive para a saúde, né? E muitas vezes tem até aquele pensamento de tenho que usar o sistema, tenho que usar o recurso que eu já pago imposto, que eu já pago plano e por aí vai. Então a gente acaba gerando uma demanda meio infinita também, assim. Que, de novo, acaba que parece que ter mais médicos é bom. Mas ter mais médicos de qualquer jeito, não sei se é tão bom assim. Quem nunca atendeu no pronto-socorro aquela dor lombar há 3 meses atrás? O paciente chegou 2h40 da manhã e a dor tá há 3 meses atrás. Tem que usar o sistema de saúde. Quantidade de atestado que vai bater na segunda-feira. Segunda-feira, principalmente, Dia Nacional dos Atestados. Né? Você falou, a gente é uma população muito sociocultural com algumas limitações. Então, isso afeta. Quando a gente fala em relação à formação de mais médicos... A gente sabe que, assim, nem sempre a avaliação das faculdades que se inicia, né, que estão abrindo os cursos de medicina, é das melhores, então o curso, às vezes, pode ter alguns déficits. Mas, assim, profissionalmente falando, você acha que o médico está formando agora, por exemplo, ele pode ter algum problema, assim, em relação à concorrência, em relação ao valor de salário? Você diz do ponto de vista de... formando por estar formando ou em relação ao mercado como um todo? Não, em relação a como ele está encontrando no mercado agora. Tá, entendi. Então, a pergunta sobre o mercado em si. Cara, eu costumo dizer assim, essa é uma outra questão que eu falo e às vezes as pessoas não me entendem muito. Eu acho que o mercado não está mais... não está pior. O mercado só está mais complexo. O que eu quero dizer com isso? Porque eu sou uma pessoa que acredita demais que a melhor coisa que pode acontecer para o mercado é diferenciação. Você tinha um monte de gente... Como é que era a medicina antes? Você formava e, você era médico... Tava tudo certo. O mercado era realmente muito bom. Mas você entende que, de certa maneira, o mercado equalizava todo mundo? Todo mundo ficava assim, era muito bom, tinha um patamar, todo mundo estava no patamar 3, vamos dizer assim, o médico estava no patamar 6, e todo mundo só entrava ali e estava no 6, era bom. Se você era um médico qualidade 8, 9, o seu recurso financeiro, ele nem sempre era do mesmo nível, equiparava, porque estava todo mundo acima do 6 e pronto. Então, para mim... Como eu disse, ele não ficou pior.
Só que ele está mais complexo, porque a complexidade aqui é como você vai se diferenciar. Quando eu me formei, eu acho que vocês também, que não faz nem tanto tempo assim, mas a gente não fazia tanto essa pergunta. Você queria fazer residência, se especializar, porque você queria ser bom médico e pronto. Mas hoje não é bem isso. Hoje é como que eu vou diferenciar no mercado. Mesmo só querer fazer residência para ser bom médico, você já fala, pô, eu preciso fazer residência para me diferenciar. Um exemplo. Eu preciso fazer tal coisa para me diferenciar. Eu preciso fazer um curso para me diferenciar. Eu preciso, sei lá, enfim, fazer um monte de coisa para me diferenciar. Então, para mim, não existe um mercado pior. No futuro, eu tenho uma tese, que ela é só uma tese da minha cabeça, ela não tem nada de científico nisso. No futuro próximo, eu acho que a gente vai ter, para os bons, um mercado melhor ainda. Porque se você é bom, porque quem tá entendendo isso agora, Concordo. ou quem já tá vindo, fala, cara, se eu for bom, e não é bom, porque tem uma coisa que a galera confunde, que é o bom assim, não, é o bom que é obrigação. Não é o bom que é obrigação. Você tem a obrigação de ser bom. Eu tô falando, se você for além da média. Que entrega valor diferenciado. Entrega valor diferenciado. Aí a gente pode entrar numa outra discussão sobre isso. Mas para este cara que é bom, que for além da média, bem além da média, o negócio vai ser assim, o holofote é nele. Por quê? Porque você tem um monte de gente para fazer comparação. Você vai antigamente não tinha. Ia no Pietro, no Gabriel, vamos considerar que nós fôssemos médicos ruins, mas ia no Pietro, no Gabriel, era tudo igual. Eu não sabia nem quem era, né? Porque hoje em dia Instagram é muito mais fácil. Eu vejo, quem é o médico, eu vejo quem é. Exato. Naquela época era boca a boca. Exato. Né? Então esse processo de diferenciação, e sabe por que essa minha tese ela tem alguma base? Advogado. Sabe quem das 100 pessoas mais ricas do Espírito Santo? A gente está falando de dinheiro, mas é óbvio que tem outras coisas envolvidas. Das 100 pessoas mais ricas do Espírito Santo, você acha que tem mais médicos ou advogados dentro dessa lista? Advogado. Pelo jeito que você falou aqui, agora vamos para advogado. Né? Advogado. Quando eu fiz a pesquisa para poder até montar uma aula, eu não me lembro exatamente a proporção de um para outro, mas era mais advogado. E aí você vai me perguntar, pô, mas advogado tem pra caramba, os caras têm que fazer prova de OAB, tem que não sei o quê. Por que eles então ganham mais usando o dinheiro como uma métrica de sucesso? Vamos colocar assim. Pode muita gente achar que porque advogado faz... Não, não vou falar isso não, senão vou ser cancelado. O podcast vai cair das redes sociais. Rapaz, que espaço é livre, não tem dessa não. Mas o fato é, porque tem advogado diferente. Se você tiver um problema na sua vida hoje, você vai procurar um advogado qualquer? Nada. Exatamente. Você procura um melhor, você pesquisa, você procura informação. E se o cara te cobrar barato, você desconfia. Exato, alguma coisa errada. Vou botar minha reputação em jogo na mão de um cara que não... Por quê? Porque você tem diferenciação. Então, eu não acho, volto a dizer, o pessoal que tá aqui novo, volto a dizer que eu não acho que o mercado tá pior. Eu acho que ele tá mais complexo. Você tem que ser mais inteligente, mas pior não. Acho que tem que estar melhor. Perfeito. Então, mas você acredita que residência é necessário? Boa pergunta. Cara, eu acho que depende do seu objetivo. Se o seu objetivo fosse medicão, o que quer dizer com medicão? O cara que tem lá, vai sentar atrás de uma mesa e atender paciente e tal. Eu acho difícil você conseguir avançar e ter essa diferenciação se você não tiver o mínimo que é a residência. Só que hoje, a Vitinho falou bem aqui agora há pouco, você tem outras maneiras de agregar valor para o meio, para o mercado, para o paciente. Então, assim, se você optar por N questões de não ir para o lado da residência, se não fazer residência, eu acho que existe, o que você não pode é não se preocupar em se diferenciar de alguma forma. A residência, ela é um passo fácil de diferenciação. Faço residência, eu já sou, como você disse, tem 100 mil médicos formando, tem só 20 mil vagas de residência. Você entende que se eu fizer residência, já me diferenciei de 80 mil. Sim. Então ele é um passo fácil. Eu acho ele mais fácil. Mas o cara pode diferenciar fazendo doutorado em um monte de coisa. Ele pode diferenciar empreendendo em um monte de outras coisas. Eu acho que não é mais exclusivo. Antigamente era quase que exclusivo. Sim. Hoje eu acho que a internet, não só a internet, mas várias outras coisas abriram mais possibilidades. Mas que ela é um caminho de diferenciação, sem sombra de dúvida. Eu não seria coerente se eu não falasse isso. Fiz residência, sou preceptor de residência, advogo que as pessoas têm que fazer residência, mas eu não acho que ela é só o único caminho de diferenciação dentro dessa linha de raciocínio.
E vamos puxar a conversa um pouquinho para dialogar com a dúvida do aluno, então. Boa. Acho que a gente vê, como a gente lida muito com o aluno ali, a gente vê sempre essa questão. E aí? Formo e faço residência, formo, trabalho um pouquinho e faço residência. Legal. Como é que fica esse questionamento aí pra gente tentar dar uma luz aí pra quem tá chegando agora? Faço o famoso pé de meia. Vou atrasar minha vida, realmente atraso, não é? Depois eu começo a ganhar dinheiro, não volto pra residência, como é que é isso? Assim, eu vou falar o que eu fiz, inclusive. Eu me formei, fui pro Exército, tinha passado na residência, mas foi uma opção trancar a residência pra ir pro Exército. E trabalhei durante 1 ano para fazer meu pé de meia. Que hoje serviu só para ter o sofá lá de casa, que tá até hoje. que eu paguei a... Ele é camuflado até, né? Ele é camuflado. Eu paguei a lua de mel. E aí, tudo que eu tinha juntado pra lua de mel... Já foi. O sofá, a televisão que tem lá no meu quarto até hoje. Mas serviu até hoje. É investimento do caramba. Exato. Mas o que eu quero dizer é que eu fiz esse caminho. Me senti mais com uma... Queria... entrar na residência mais maduro, eu me formei muito novo, formei com 22 anos. Então eu queria entrar na residência mais maduro. 22, imagina. Entre 22 anos. Moleque, massa. Minha mãe era professora de ensino médio, de alfabetização, tinha que me deixar me levar pra escola. Eu tô na escola desde o ano de idade, cara. Justo. Desgrama do caramba. Justo. Deixar nem uns 3, 4 anos lá. Naquela época era creche, pra ficar brincando. Ficava na sala da minha mãe lá. Ficava jogando bola, o cara é artilheiro, pô. Foi isso que eu aprendi a jogar bola. Mas voltando ao assunto, então eu fui trabalhar primeiro, assim, eu quis fazer, amadurecer, porque a gente fica muito focado na ideia de fazer o pé de meia, mas existe uma questão de amadurecimento também. Sim. Porque você vai fazer residência, você faz residência mais maduro, você tem a capacidade de absorção muito bom. Eu falo que, assim, tem muito residente que falam com a gente. É muito legal quando entra um residente um pouco mais velho, que já trabalhou uns 2, 3 anos, que tem uma maturidade de aprendizado, assim, absurda. Diferente. Cara. O cara já entende o que ele tem que pegar, ele entende o estresse, ele já não tá mais tão... Vou falar uma palavra que eu detesto falar, mas eu vou falar mimimi, sabe? Ele já tá... o cara já viu a vida como ela é. Viveu um pouco mais. Então, assim, primeiro, concluindo dessa forma, eu não acho que é problema nenhum o cara ir trabalhar. Pelo contrário. Acho que é até bom. Não acho que seja ruim. Depende muito da pessoa, do que ela precisa. Da necessidade também, né? Da necessidade dela. Às vezes ela precisa trabalhar para juntar o seu. Agora, que na minha opinião você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando você cair no mercado de trabalho, você vai começar a fazer uma coisa que você nunca fez, que é tentar estudar cansado de trabalho. É diferente de tentar estudar cansado de festa. Sabe? Tipo, cansado de festa você é programável. De trabalho, não. E aí que é o problema, na minha opinião. Porque o cansado de trabalho, se você não entender isso logo e criar uma rotina, um hábito, artimanhas para isso, você não consegue sair desse ciclo, você não consegue passar na prova. Sim. Você não consegue estudar com dedicação. E aí, se você for uma pessoa dedicada, naturalmente vai surgir algumas oportunidades e você vai ficando cada vez mais distante daquilo. Em algum momento, essa conta pode cobrar ou não, mas existe um risco, você está assumindo um risco de daqui a 4, 5 anos... A gente está vivendo uma era hoje que tem tido muita exigência de RQE para serviços e tudo mais. Tivemos colegas médicos muito qualificados que a gente tive que sair de posto de trabalho por conta dessa exigência que ele não tinha uma residência, um registro de residência. Então, assim, eu acho que todo médico deveria passar por uma residência, eu acho que isso é muito importante, ou a maioria dos médicos. E se você quiser trabalhar, beleza, vai trabalhar, mas se programe para fazer residência. E, na minha opinião, mais do que se programar daqui a 2 anos, assim, se programa para estudar todo dia. Que se você não entrar nessa vibração... O hábito, né? Você não criar esse hábito, você gosta de ler muito, tem um monte de livro de hábito, né? Sim. Você não criar esse hábito, é igual você ir pra academia. Se você não criar esse hábito... Todo dia. Já é. Depois que você cria... Fica fácil. Fica fácil. A procura pelo RQE, você acha que começou? Eu acho que a nossa formação, dentro de tudo isso, para não querer parecer contraditório, mas dentro da estrutura de formação médica hoje, o médico ele precisa de 10 anos no mínimo para se formar. 8 anos no mínimo para se formar, considerando ali 2 anos de residência para te dar essa qualificação. Isso é uma coisa que tem sido... Não é uma opinião, é uma constatação. Sim. Tem cada vez mais sendo exigido e eu acho que vai cada vez exigir mais e mais esse tipo de qualificação. Biel, e como é que tá, assim, você que, né, MD é gigante em relação a manejo, né, de especialidades médicas intra-hospitalares, como é que funciona? A gente sabe que, assim, no cenário MD
tem o fator do entrar na empresa, né? Então, assim, ainda não estabelecemos essa forma de cada um ter seu PJ, acreditamos que ainda talvez estejamos um dia caminhando para isso, mas como é que tá, por exemplo, assim, vamos dizer que entrei no hospital, é garantido que eu vou ficar mesmo PJ, assim, como é que funciona isso, assim, a minha estabilidade dentro do hospital? Legal. Assim, tem o Flávio Augusto fala uma frase, Flávio Augusto, que até é o dono da AFIA, um dos donos da AFIA, a gente tá gravando aqui na AFIA, né? Ele fala que estabilidade não existe, eu não sei se vocês já ouviram falar isso. Quem sou eu para discordar dele, mas eu comento que estabilidade existe no movimento. Você anda de bicicleta, fica parado, realmente Sim. Você cai. Mas se você fica andando, você tá com isso. Então, o seu progresso é que te dá a sua estabilidade. Você prosperar tá partido, só vai acontecer se você estiver em movimento. Então, por que eu tô dando essa volta para te responder isso? Não existe estabilidade em nenhum serviço médico hoje, nem no seu consultório. Você vai, mas então eu vou abrir meu consultório. Você tem consultório, você sabe como é que rema para poder manter aquilo, captar cliente, reter cliente, fazer com que o cara, eu chamo cliente, mas paciente, fazer com que o cara fique com você, acredite no que você está falando, na sua proposta de tratamento. Então, assim, se você folgar demais no seu consultório, também você vai começar a ter uma instabilidade dentro da sua receita, do seu propósito e tudo mais. Então, para mim, qualquer pessoa que esteja pensando em estabilidade, ela tem que estar pensando em prosperar. Estabilidade é igual pensar em prosperar. E prosperar é se movimentar. Estudar, se diferenciar, correr atrás, se colocar, fazer a mais do que é pedido, fazer lá o over-delivery, se envolver em mais coisas do que você é exigido de se envolver. Então, por quê? Porque se você está dentro de uma PJ, qualquer que seja ela, ou se você está numa PJ sozinho, existe o risco do hospital falir e parar de pagar a sua PJ. Existe o risco da sua PJ entrar em conflito com aquele hospital. Existe o risco do contrato do hospital acabar e eles fazerem uma licitação. Isso é empresa. Isso você não tem controle de nada disso. E se você não tem controle de nada disso, você só tem controle de uma coisa, que é como eu me posiciono todo dia para poder eu ser uma pessoa necessária. Meu pai sempre me ensinou, insubstituível você nunca vai ser. Sim. Mas você pode ser necessário. A partir do momento que você começa a ser necessário, as pessoas começam a olhar para você. E aí, quando essa PJ sai de um hospital, ela vai olhar e falar, pô, mas o Pietro estava com a gente lá, o Vitinho estava com a gente lá. Como que a gente faz para poder não perder o Vitinho? Porque ele é um ativo, não é ativo, não é essa palavra que eu usar, mas ele é uma pessoa de extrema qualidade, a gente não pode perder esse cara. Então ela vai rearranjar um movimento para que você continue. Então a sua estabilidade, entende que não dependeu da empresa ou do hospital, dependeu de você. Porque quando deu ruim, a empresa olhou e falou assim, calma aí, Vitinho, a gente vai arrumar um jeito, cara. Talvez alguém que não tava com a mesma diferenciação vai rodar. Foi. E aí você vai falar, mas então estabilidade... Não existe. Não vai existir. Mas se você buscar essa diferenciação, é o jeito que eu acredito, é o jeito que eu faço a vida inteira e que eu acredito que até agora tá dando certo. Tá dando certo. Que não significa dizer que em algum momento eu passei aperto. Já tomei empregado lá do evangélico lá. Já tomei empregado, os caras me chamaram de auditor interno, cara. Aí os caras me chamaram de auditor interno lá. Logo eu cheguei aqui, nem tinha nada, tava começando a trabalhar. Auditor interno. Os caras me pagavam na época, não vou falar valor não, mas ganhava um dinheirinho legal. Aí era auditor interno. Trabalhava, tá, pô, o que é auditor interno? Nunca vou estudar. Porque falaram que você gosta de fazer avaliação de custo da medicação e tal, fazer os plantões. Tirava as prescrições pensando em custo. Aí, um dia os caras começaram, pô, mas você não tá cortando nada, porque vinha o pessoal do convênio, tinha glosado, e meu papel era discutir com os caras do convênio. Os caras do convênio me convenciam, cara. Não, mas você tá certo, eu acho que o cara que fez errado aqui. Sim. Aí me mandaram embora. Putz, um dia pra noite eu tava, mais de 70% da minha renda naquela ocasião. Sim. Eu fui mandado embora. Mas, putz, aquele aprendizado me gerou um outro caminho que daí pra frente foi só crescendo. Eu tenho, um baita orgulho, foi um baita aprendizado quando eles me botaram lá. Mas por quê? Porque eu não tava preocupado se o evangélico ia me manter ou não ia manter, se o hospital ia manter ou não ia manter. Eu tava preocupado em aprender o máximo naquele movimento, porque se caso ele não mantivesse, aquilo ia servir pra alguma coisa pra mim. Então é o jeito que eu acredito pro camarada ter estabilidade.
Mas, assim como a gente estava usando a analogia de andar de bicicleta, você tá andando de bicicleta, tem pedra, às vezes você dá uma titubeada. Não significa dizer que você não vai botar o pé no chão e ter que voltar a pedalar. Mas não dá pra contar que é uma empresa. Agora, uma coisa que eu vejo, que eu acho que é um puta de um erro da galera. E eu acho que eu posso falar isso por vocês dois. Eu tenho quase certeza que eu posso falar isso por vocês dois. Que vocês não fizeram isso, assim, do que eu conheço vocês. E eu acho que é um baita de um erro da galera. Que é a história assim, putz, eu vou botar meu... Contraditório isso, mas, polêmico isso, mas vou botar não vou botar todos os meus ovos numa cesta só. Isso é uma máxima que a gente escuta. E o que eu penso nisso? Olhando como empresa agora, tá? Quem que é o cara que vai... Como que você vai se diferenciar, se destacar, se necessário, se você faz 24 horas aqui nessa empresa, nesse hospital, 24 horas nesse outro hospital, 48 horas naquele outro hospital, naquela outra empresa, mas não sei o quê. Não tô falando que você pode ser professor, que você pode ter outro consultório, não tô falando isso. Mas o cara que começa a pulverizar demais o horário dele pra um monte de lugar, pra, se ali me mandar embora, eu te falo isso assim, objetivamente. As pessoas que estão até hoje fazendo um monte de plantão, que infeliz, são pessoas que não conseguiram ter esse foco. Sim. Porque, no fim das contas, nem para essa empresa, nem para aquela, nem para aquele hospital, você está sendo destaque. Você é só mais um. Você é só mais um. Você não é necessário. Você não criou vínculo, né, com ninguém. Até quando é simples. Vamos lá. O Vitinho trabalha 200 horas de plantão. O João trabalha 48 horas de plantão. Der uma M no plantão, no hospital que o Vitinho trabalha. Pô, eu vou chegar e falar assim, vou dar moral, vou pegar esse cara do 24 horas aqui, que tá fazendo 24 aqui, mas não sei quantas coisas, ou vou dar com o Vitinho. Claro que é o Vitinho. Quem você conta, né? Quem você conta. Não tem como, isso é uma coisa totalmente lógica. E aí, por isso que eu sou meio discordante dessa questão do pulverização demais dos ovos de ouro. Botar ovos em várias cestas. Eu não concordo com isso. Mas talvez todos os ovos da mesma só. Não, mas é que aí, eu acho que, por exemplo, você pode diferenciar no sentido, por exemplo, você foi ser professor, tem consultório. Tô falando da que eu conheço de vocês, mas eu acho que é isso. Eu também faço isso. Eu trabalho no hospital, tô lá focado nisso, mas eu também tenho o negócio de ensino, tenho outras. Mas entende que a gente não tá fazendo a mesma coisa separado? Sim. Eu não tô dividindo a mesma coisa. Eu tô assim, eu tenho um bolo aqui, esse bolo de horas de plantão, cara, eu vou estar aqui dentro e vou me dedicar com essa galera aqui, porque eu quero que essa galera me veja crescer. Agora, eu também tenho outro bolo de horas de outra habilidade em mim que eu posso fazer. E vou lá. Eu não tô pegando o mesmo bolo e falando, vou lá pro Meridional, a parte, Santa Rita, evangélico e, sei lá, no interior de Cachoeiro. Diferente, não. Tô pegando meu bolo agora. Vou ser professor, vou ter consultório, vou ser professor, no meu caso. E aí você separa. Não é exatamente a mesma coisa, entendeu? Você está fazendo coisas diferentes e colocando... Até porque você está botando ovos em cestas diferentes, né? Assim, você não está pegando a mesma cesta e jogando... O mesmo ovo e quebrando um monte de... Isso. Acho que é ótimo essa analogia, cara. Quando você faz, você está quebrando o mesmo ovo. Aí agora não, tô botando em cestas diferentes. Justo. Maravilha. Entendeu? Em relação ao interior, Gabriel, assim, vai puxando essa parte aí de que, pô, se a gente sabe que a capital tá inchada, acho que eu posso ganhar grana no interior e voltar, ou então talvez começar alguma coisa no interior. Você acha que isso justifica? Ou você tem que ter alguém, talvez, você que tem familiar no interior, por exemplo, isso já seria uma porta legal de trabalhar não só perto da família, e isso nesse cenário hoje é uma boa forma de fugir da capital, ou aqui a gente ainda tem bons empregos ou bons hospitais aí? Se eu formasse hoje... Aliás, quando eu me formei também teve isso. Mas se eu formasse hoje, eu iria para o interior. Sim, não titubearia. Por quê? Por que eu falo isso? Porque hoje, o médico que está formando na capital, ou mesmo no interior, ele tem muito acesso à medicina de altíssima qualidade. Então, ele tem acesso, seja online, seja bibliotecas digitais, seja por cursos, pelo monte de coisa que ele tem. E aí ele vai para o interior, aonde hoje ainda é um mato alto. Porque boa parte dos médicos que estão no interior... E eu tô falando dos lugares que tem médico, tá? Não tô falando do lugar que não tem médico, não. Porque tem muito lugar que não tem médico que tá precisando. Mas no lugar que tem médico... Muitos desses médicos, eles não têm esse acesso. É a galera mais antiga... É um pessoal que já está até mesmo querendo passar, que já está querendo um apoio. A população também tem acesso a essas informações, então já não está aceitando mais o mesmo médico fazendo a mesma coisa bagunçada. Então, assim, hoje o interior, para mim, é o mercado, é um oceano azul da medicina, sabe? Hoje, brasileira.
Eu hoje, se eu tivesse me formando hoje, me reposicionasse no mercado, quisesse me reposicionar, eu iria para o interior. Eu tenho vários amigos que foram para o interior com essa mentalidade e estão, assim, voando, cara. Nadando de braçada, mas assim, de longe. Não tô nem falando financeiro, não. Tô falando de qualidade de vida, de tudo, sabe? Por causa desses argumentos que eu te falei. Então, assim, eu hoje iria pro interior. Eu não fui pro interior quando eu me formei, porque a minha especialidade é uma especialidade que nem todo interior tem. Sim. A especialidade da minha esposa é fertileuta, né? Reprodução humana. Então, ela também não tinha como ir. Nada. E, tomara que ela não escute isso, mas também, se eu fosse pro interior, eu ia ter que ir pra perto da minha sogra, meu sogro. Aí é complicado também. Aí é complicado. Aí não sei, né? Eu tenho certeza que ela pensa igual também. É então, justo. Tá tudo certo. A gente achou o lugar no meio do caminho. Perfeito. A gente escolheu Vitória, a gente não conhecia ninguém aqui, cara. A gente morava em Curitiba, a gente escolheu Vitória porque aqui é o meio do caminho entre o Governador Valadares e Iguaçuí. Foi por esse único motivo. Cara, que maneiro. Loucura. Nossa, então eu iria pro interior assim, fácil. Agora, tem espaço na capital? Tem, pra caramba. Por quê? Se você se diferenciar. Só que a capital vai te exigir um nível de diferenciação e um time, uma curva de mais lenta. Entende? De tanto de qualidade de vida, quanto de financeiro, quanto de reconhecimento e tudo mais. A capital vai ter uma curva mais lenta e você vai precisar penar um pouco mais, na minha opinião. Mas ainda tem espaço. Porque pra mim, cara, sempre vai ter espaço pro bom. Concordo sempre vai ter espaço bom. Não tem como não ter. Você deve ter um monte de livro que fala isso. Concordo, né? Isso aí. Pra citar aí. Biel, uma coisa interessante é o seguinte, cara. Uma visão até minha, assim. Depois de um tempo pra cá, eu aprendi que o salário médico, ele é muito mais uma ajuda de custo. Se você for parar a pensar que o caminhar, né, o que eu falo do movimento, é o estado desconfortável, a gente entende que o salário do médico é muito mais ajuda de custo do que um salário final, que a gente consegue crescer nisso aí. Até porque hoje eu queria saber a sua opinião em relação ao empreendimento médico, empreender na medicina. O que você acha de digital, então de... E o Gabriel é um empreendedor. Exato, porque você é um baita empreendedor na medicina, não só gestão da empresa, como curso. Cara, só falta abrir TikTok, cara. Porque cara. Não, você acha que TikTok lá, pô? Gabriel, dancinha. Pode ir lá, TikTok, pode ir lá. Pode ir lá, tem 100 seguidores só, mas tem lá. Não faço dancinha não, mas tem lá. Vamos com dancinha, Se for dancinha, eu sigo. Dancinha, vamos ter dancinha. Se tiver dancinha, a gente segue. Pietro gosta de dancinha tipo sunga. Cara, agora ferrou. Eu tenho que segurar o Pedro que quer fazer dancinha no Megencast, cara. Eu que não deixo. Ele quer fazer ele isso. Ele quer. Eu falo, não, cara, de vida. Ele que quer fazer dancinha. Eu tô indo pro OnlyFans agora, sacanagem. Brincadeira. Fala aí, cara, em relação ao empreendimento, Biel. Você que é o gênio do empreendedorismo, cara. Cara, obrigado. Eu acho que sei isso não, mas tem um Rios que eu vi esses dias que um parente meu mandou, cara. Um primo da minha mãe mandou, falou assim, era uma mulher falando assim, quem que tem melhor qualidade de vida e dinheiro? Aí falou dermatologista e cardiologista. Aí a mulher escolhe dermatologista. Aqueles rios que tem. Sim. Até que chega lá, sei lá o quê e neurocirurgião. Aí escolhe neurocirurgião. Todo mundo sabe que neurocirurgião é meio que a nata do negócio financeiro. Aí ela fala, neurocirurgião ou médico que empreende? Aí ela vai pro médico que empreende. Sim. Eu acho que a medicina abriu recentemente, não muito tempo. E isso também... Eu acho que ainda é um oceano azul, algumas coisas, mas abriu espaço para empreendedorismo de maneira mais clara. Já existiu o Instituto do Coração, é um baita de um ato de empreendedorismo do seu pai, da turma que abriu e começou isso. É óbvio que já existia. O empreendedorismo na medicina existe, não é de agora. Mas é que agora a gente está falando disso. 5 anos. Vamos lá, 5 anos atrás teria um podcast falando disso? Jamais. Você não falava, não tinha ninguém discutindo isso. Ninguém falava. E quando discutia era feio, né? Acabei de falar que eu tô no TikTok. Eu mesmo, se eu falasse que 5 anos atrás o Instagram já não estaria. Então, o empreendedorismo, ele chegou na medicina. Só que, qual que é o grande problema para mim? E isso é uma boa dica para quem tá ainda na faculdade e para quem tá formando agora. Cara, a gente não aprendeu nada sobre isso e não aprendeu, que você gosta muito, não aprendeu nem de habilidades, soft skills, assim. Nada. Emocional, ao longo da nossa jornada. Hoje, eu tenho 38 anos e eu costumo dizer que eu tô há 4 anos fazendo a minha faculdade de empreendedorismo. 4, 5 anos. Então, eu comecei isso depois de velho.
Porque ao longo da minha formação básica não teve, durante a faculdade não teve, da residência não teve. E só depois de uns 6 anos de formado, 7 anos de formado, que eu comecei a entender o que era empreender em medicina, o que poderia ser. E aí você passa por um monte de frustração, porque como médico você é acostumado a formei, tem emprego, vai entrar uma grana, um dinheiro, eu vou escolher o meu plantão, não sei o quê. E, cara, empreender mesmo, na real, não é isso. Tenso. É tenso, você não sabe o que vai ser, você não sabe se o resultado vai... Tem um monte de questão de gestão que a gente não aprendeu, de venda, marketing, de gestão mesmo. Não gestão hospitalar, mas gestão de pessoas, liderança, você gosta muito. Então, o que eu poderia dar aqui de mais valor existe muito espaço para empreender, tanto do ponto de vista de educação, inovação, assistência. Tem muita coisa para você fazer assistência de uma forma diferente, que para mim isso é empreender. Lutar por uma medicina nova e diferente, que para mim também é empreender. Só que você vai precisar aprender coisas que você não sabe. Zero. Definitivamente não sabe. Reaprender tudo. E que não tem nem intimidade com isso. Você nunca viu isso na sua vida. Exato, Vitinho. Você passou 10 anos em medicina sem ter noção de nenhum contato com isso. Exato. E você se acha um bambambam intelectual, cara. Porque, pô, fiz 10 anos de faculdade, 6 anos de faculdade, 4 anos de residência, pô, estudo pra caramba, pô, eu sou um baita do intelectual. Exato. Você que lê pra caramba Quanto coisa... mais você lê, mais você sabe que você sabe Você porcaria sabe nenhuma. nada. Você também sabe muito de cardiologia, Exato. sabe muito de clínica médica, tem muita terapia intensiva. Mas de vida, de negócio, de empreendedorismo, liderança, soft skills, aí você tá lá atrás. Você tá lá atrás, cara. E aí você vai ver um cara, às vezes, de 27 anos, que você fala, cara, por que esse cara tá fazendo? E o cara tá em outro patamar Só já. que o cara começou com 15 empreendendo. O cara tem 12 anos, eu tenho 4, 5. Entende? Então, assim, para mim, é uma grande oportunidade, é um grande negócio, é um grande espaço que se abre na medicina hoje de maneira mais formal. Mas não é fácil. Fazer isso no Brasil é muito difícil. Questões financeiras e fiscais no Brasil é monstruosa. A gente tem uns juros altíssimos. Você quer montar a clínica, você vai pegar um empréstimo no banco, você não consegue pagar o empréstimo. Aí você tem que trabalhar 10 anos para juntar um dinheiro para montar a sua clínica. Porque senão, se você pegar emprestado, é difícil. Mas eu acho que é um grande caminho. Tem pouca gente com essa visão de empreendedorismo, mesmo assim, de visão de aprender e fazer o negócio. E que, por isso, por ter pouca gente, eu acho que é um lugar de uma posição muito boa para quem está se formando hoje, começar a estudar isso, começar a pensar sobre isso. É um jeito que eu acredito, que você também tem que ser bom médico. Tem muita gente que é só boa gestora, boa empreendedora, bom businessman, vamos dizer assim. E acaba que traz isso, pega a medicina. Eu sempre quis conectar as duas coisas. Então, para mim, hoje eu estudo muito. Eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa muito estudiosa. Eu estudo muito coisas nada de medicina. Os meus cursos são nada de medicina. Mas 3 dias da semana, pelo menos, eu leio 1 a 2 artigos de medicina. Às vezes com coisas que não tem nada a ver. Ontem eu estava lendo um artigo de pneumonia comunitária ambulatorial. Tratamento de pneumonia comunitária no ambulatório. Nem faço isso. Falando isso. Eu nem faço isso. Só que eu fui estudar, porque eu falei, cara, putz, tem tempo que eu não leio um negócio de pneumonia. Eu até fiz um vídeo na hora que eu tava... Tem tempo que eu não leio um negócio de pneumonia. E eu preciso manter o meu elo com a medicina. Porque como eu quero empreender em medicina, eu não acho que eu acho que não bate as coisas pra mim eu não manter meu elo com a medicina, entendeu? Sim. E o meu elo com a medicina é fazer assistência, mínimo, né, uma parcela de assistência e estudar a medicina. Então, mas é o jeito que eu acredito. Perfeito. Dá pra fazer diferente, mas é o jeito que... Eu acho mais fácil, porque medicina você já sabe pra caramba, então... Você pega esse conhecimento e vai. Que aí você consegue se diferenciar. Perfeito. Biel, quando a gente começou o bate-papo, a gente falou sobre o médico de valor. Esse médico de valor. Esse cara é o quê? Mais empatia, liderança? O que mais chama atenção pra ser um médico de valor? Cara, vou falar um negócio aqui rápido pra galera pegar e tentar entender e se colocar sempre nisso. Pra você ser um médico de valor, na minha opinião, pra você fazer uma medicina de valor, agregar valor e se diferenciar, você faz 3 perguntas só. Qual o resultado que eu estou entregando para o paciente? E aí o resultado ele está na ciência. Então eu vou olhar e preciso saber, preciso ter estudado, preciso ter medicina. Se eu não tiver medicina, eu não consigo entregar o melhor resultado. Então qual o resultado que eu vou entregar para o meu paciente? Com a melhor experiência que eu vou entregar para ele. Porque isso é uma outra coisa, aquele médico turrão, que não preocupa na experiência. E aí tem uma outra coisa que a turma confunde. Experiência não é tratar bem. Tratar bem é o mínimo. É o básico. Também é obrigação. Sim. Experiência vai muito além disso.
Experiência é sobre você entregar um over delivery, experiência é sobre você... Não é sobre o seu consultório ser bonito só, é sobre você saber o que está acontecendo com o seu paciente, fazer uma ligação aleatória para ele. Enfim, várias coisas, a gente poderia ficar aqui várias horas falando sobre isso. Então qual o resultado que eu quero entregar e qual o resultado ótimo que eu estou entregando. Qual a experiência, a melhor experiência que eu vou entregar com o menor custo possível. Porque eu tenho, para mim, que a boa medicina... ela está atrelada ao menor custo possível. As piores condutas são as mais caras. Pode olhar, pega a experiência de vocês e olha assim, cara. Se você vai pegar que o paciente chegou para você todo mexido de outro cardiologista, por exemplo, você vai olhar e vai ver tanto de coisa que o cara pediu, que não sei o que, tudo era caro, holter, não sei o que, no final das contas você precisava mandar o cara beber água, igual estava no seu post hoje. E era isso, e estava resolvendo a vida do cara, entende? Então, resultado, experiência e custo. Se você todo dia sair de casa e for fazer seu consultório, sua UBS, seu plantão, sua faculdade, perguntar o que eu estou gerando de resultado, de experiência com menor custo para o meu paciente ou para o sistema, você está fazendo uma assistência baseada em valor e, na minha opinião, é natural você se diferenciar. É natural. São só essas 3 perguntas. Faça essas 3 perguntas que tá tudo aqui englobado. Ciência, relacionamento, humanização e mercado. Perfeito. Entendeu? Sim. Que bate-papo, hein, meu amigo? Eu tô levantado aqui, bicho, depois dessa. Que isso? O cara é brabo demais, bom demais. Tô emocionado. Hoje nós temos plateia, né? Rapaziada. Gente, que o povo não tá vendo aqui, atrás das câmeras, nós estamos fazendo o primeiro episódio com plateia do Emerging Cast. Que isso, cara. Inauguração. Foi inauguração. Não é à Obrigado, toa que a gente cara. traz só o melhor, cara. Não, que isso, cara. Eu tô emocionado. Cleitinho, tô emocionado aqui. Cleitinho. Eu sempre gostei de falar de chamar o Cleitinho no meio dos vídeos. Eu gosto do Cleitinho. Quebra da quarta parede, a gente fala com a câmera do Cleitinho. Exato. É verdade. Olha, o cara sabe demais das coisas. Não, é tudo... Ele sabe do show, ele sabe do show. O cara é showman. E agora é o momento de dúvida. Quais são se a gente tem dúvida da plateia, se a gente tem alguma pontuação aí. Tem 30 mil... Vocês não estão vendo, mas tem 30 mil pessoas na plateia aqui, tá? Faz barulho, tem 30 faz barulho. mil pessoas. Boa. Cleitinho, não vai dar pra filmar porque a câmera não tem amplitude, né? Não tem amplitude suficiente. Não tem amplitude suficiente pra pegar tanta gente. Eu queria saber o que vocês acham sobre fazer residência aqui, fazer residência fora, voltar. Excelente. Repete aí o microfone que eu acho que talvez não captou lá. Luiz está perguntando, Gabriel, se ela está formando agora. Bom, ela quer fazer uma residência. Faz diferença para o mercado de trabalho, ou então entre os colegas da especialidade? Fazer residência aqui no estado ou fora do estado? Depende muito. Essa resposta é horrível, né? O cara convida você pra vir no Depende. podcast e você fica depende, né? Olha, calma. Só depende de você, né? Só depende de você. Cara, que resposta horrível, né, cara? Mas, bom, não vou sair do mundo, vai. Traz o ônus e o bônus de cada um. É que, assim, pra mim, depende de qual especialidade você vai fazer. Se é uma especialidade muito nichada, muito fechada, que, por exemplo, vou dar um exemplo, oftalmologia. Você fazer oftalmologia, otorrinolaringologia, são especialidades que tem um funil dela é pequeno. Tudo bem que tem muita gente que tem problema de vista e de óculos, mas o oftalmologista de verdade, ele não quer ficar só passando óculos pros outros, ele quer fazer outras coisas, operar e tudo mais. Otorrino é a mesma coisa. Alguns exemplos. Talvez neurocirurgia, não sei se cabe, mas só para exemplificar, otorrino e oftalmo. Essas são especialidades que, poxa, você vir romper a bolha do local que você quer ficar, principalmente se for um local que já tem serviços bem instituídos disso, eu acho mais complexo. É óbvio que não é impossível, mas é mais complexo. Você tem que vir com uma bagagem muito grande, você tem que vir com uma diferenciação muito grande e tentar trazer algo que não tem aqui. Claro que eu estou considerando se você não for filho de ninguém, né? Sim. Se for, e nada contra ser filho também, cara. Tá tudo certo. Sim. Porque assim, às vezes o filho vai ter essa entrada, vai, tá tudo certo. Mas se você não tiver um vínculo nenhum, você chegar no outro ambiente para essas especialidades muito nichadas ou com um público muito mais reduzido, eu acho que é melhor você fazer no lugar que você está fazendo. Agora, se você pega especialidades mais amplas, em que o mercado depende, ele é grande, porque a população é grande daquela patologia, vamos dizer assim, eu não vejo problema nenhum, não. E aconteceu comigo. Eu saí de Curitiba e vim pra cá com a mão na frente e outra atrás. A minha esposa, por exemplo, foi de uma área nichada, mas ela, quando veio, não tinha ninguém.
Tinha pouquíssimas pessoas aqui que estavam fazendo e estavam precisando de gente. Então, graças a Deus, ali foi um movimento de sorte de Deus. Eu acredito bastante nisso. Mas, se você faz áreas como terapia intensiva, como emergência, como medicina hospitalar, clínica médica, acho que como cardiologia também, eu acho que também cabe isso como nefrologia, endocrinologia, especialidades mais clínicas, em que não importa muito, sabe? Pedro pode chegar aqui e todo mundo falar assim, não, você é cardiologista, você não vai nada. Cara, algum momento ele vai abrir uma porta no consultório e ele vai começar com rede social, com não sei o quê, trazendo o paciente. Eu cheguei aqui, eu me lembro o Fernando Sade me recrutou pra cá, me passaram o contato dele, tinha uma amiga minha que fazia. Ele falou, você quer fazer o quê, irmão? Você é intensivista, então você quer ser rotina, você quer ser coordenador? Eu falei, bicho, eu quero ser o máximo da minha carreira e olha lá. Mas nesse momento eu tô dividindo um plantão onde você quiser me colocar. Você quiser botar isso aí. Entendeu? Tipo, você quiser me botar no PS, na enfermaria. Eu comecei pela ODC. Foi mais que eu cheguei. Perfeito. O Fernando chegou lá na ODC. O ODC antigamente era um calabouço, Eu lembro. Você lembra disso? Até hoje, rapaz, ainda é complexo lá. Aí ele chegou na ODC e falou assim, cara, toma minha senha. Eu fiquei um mês trabalhando com a Santo Fernando sem saber onde era nada do Jaime. Só chegava e ia pra ODC, ninguém falava nada. Era o que eu queria, precisava daquilo naquele momento. Sim. Então, se você tiver essas áreas mais amplas, mais clínicas, eu não vejo problema nenhum. Talvez seja até legal, porque você vai trazer uma mentalidade, que aconteceu comigo, por exemplo, uma mentalidade diferente do que tinha no sistema aqui. Eu não dependia de alguém abrir muito espaço para mim. Espaço já existia. Entendeu? Excelente. Agora, algumas especialidades vai ser bem difícil, se você estiver fora, assim. Mas não acho que é nada impossível. Para mim, tudo é o seu grau de diferenciação e o seu grau de valor que você agrega. Não tá disposto a entregar, né? O que você tá disposto a... Às vezes Raul é um ossinho, né? Quando chega. Vai roer um osso, exato. Vai vir ultra especialista, vai ter que dar um plantãozinho de PS, até conquistar o seu espaço devagar, isso não tem jeito. Inclusive por isso que eu falo um pouco dessas especialidades, oftalmo, otorrino, porque assim, são especialidades que elas são muito, muito especialidades. Sim. E aí acaba o camarada que fez isso, ele não quer chegar aqui e fazer um plantão no PS. Não quer. Ele nem lembra como é que faz isso. Nem lembra, cara. O cara fez retina, sei lá. 6 anos estudando uma retina. Ele não sabe nem o que é um IC, pô. Exato. Não lembra. Sabe. Aí é foda pra ele poder... Pra ele chegar e achar um espaço legal dentro do mercado, entendeu? Acho que é isso. Excelente. Rapaz, fico por aqui, Gabriel. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Sensacional. É uma honra ter você com a gente aqui. A gente abriu, né? Os meus podcasts, a gente abriu nossa história da Imaging Cash. E a gente começa uma sedação, né? Sedação no paciente crítico. Olha lá, acho que é o quarto episódio. Quarto ou quinto? Acho que é o quinto episódio, eu acho. Vou falar um negócio. Até o Vitinho fez... Vou falar esse negócio aqui. O Vitinho fez um roteiro naquele podcast que foi sensacional, cara. Ele foi o convidado que brilhou, pô. Eu lembro que eu falei com você. Você construiu uma trilha, cara, que você foi... Nossa, muito bom aquele podcast. Até fica a dica, quem não viu, vai lá. Sedação, paciente crítico, que podcast que o Gabriel fez com a gente. Obrigado, cara. Categórico afirmar que nós sedamos demais. Demais. Né? Foi a mensagem que foi no podcast. E errado, e mal. Só existem 3 situações que você vai sedar o paciente. Agora, se você quiser saber, vai lá no podcast. Que chamaram. O cara sabe demais, olha só. Biel, seu espaço, cara. Fala um pouco dos seus projetos aí. Na verdade, eu não quero falar do projeto, não. Eu quero falar do projeto de vocês. Assim, eu queria, de fato, de verdade, de coração, vocês sabem disso, que sabem que isso não é pra inglês ver. Que, muito feliz de vocês terem voltado com a Imaging Cash, voltado a gravar podcast. Vocês são exímios médicos e exímios hosts também, porque vocês conduzem muito bem. Então, eu acho que pra população médica, isso é um ganho. Vocês foram um dos pioneiros, cara, do ponto de vista de podcast, de medicina, no Brasil, diria não, com certeza no Brasil vocês foram. O Cleitinho tá aqui desde o começo, né, Cleitinho? E tem que ter mais cabelo do que antes, ó. Cleitinho mais cabelo que antes, o Vitinho mais cabelo branco, mais barriga, e o Pedro... Pedro o quê? Pedro continua elegante como você. Na verdade ele tá mais elegante, que ele tá agora usando mais blazer, magro, né? Eu tô achando, mais magro. Fininho, né? Mais fino, né? Pode malhar, Pedro? A academia tá indo mais não, né? Sarcopenia. Entendi. Então, assim, cara, continuem com esse projeto, continuem com o Imaging Cash também do Instagram, que é super legal. Eu sou fã de vocês pra caramba, gosto pra caramba da convivência com vocês. Vocês sabem disso, Pietro, Vitinho. A gente é amigo fora daqui. Pietro é meu vizinho, inclusive, de prédio. Se encontra lá com frequência. Então, eu queria agradecer e pedir pra vocês continuarem no projeto, não fraquejarem, porque
É muito bom o que vocês fazem e eu acho que a gente tá aqui com esse propósito de levar coisa boa para todo mundo e esse é um excelente canal para isso. Eu Obrigado. não falar de mim, falar de vocês. A gente agradece. Então a gente fala agradece um pouco. demais. Rapaziada, Gabriel, ele é um dos heads da MD Ensino, é uma empresa gigantesca, começou bastante essa parte de apoio, né, de assistência médica intra-hospitalar. Hoje a MD Ensino tem não só plataforma de ensino, tem aplicativo para ajudar o médico na passagem de plantão, assim, virou um hub médico gigantesco no apoio, na formação do médico. Então, assim, entrem lá em MD Ensino, @MD Ensino no Instagram. Então, tem todo o aparato que vocês precisarem em relação a cursos físicos, cursos presenciais e digitais. Prático com manequim. Telegram, é inacreditável. Manequim de alta realidade, Isso né? aí, tá? Então, também, eu sei que ele é muito humilde aí, mas Obrigado, vou aproveitar esse momento aí, porque realmente é um produto muito legal. Obrigado. Tá? Eu tava emocionado mesmo de estar aqui, de verdade. Valeu. Rapaziada, a gente fica por aqui. Ficamos por aqui. Então, obrigado bastante pela presença de vocês aqui com a gente. Siga nossas plataformas lá, então, Imagincast, @Imagincast no Instagram, Spotify, YouTube, Apple Podcast. O que você abrir tiver nosso nome, você clica Bota lá. no Google, bota Imagincast, clica e vai em tudo lá. E curte tudo, compartilha e vamos pra é cima. isso. Muito bom. Forte abraço aí. Grande abraço, até a próxima. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu.